Oi, todo mundo já falou obrigado alguma vez na vida, certo? Mas o que de fato significa ser uma pessoa grata? Hoje, a gente vai investigar a gratidão de um jeito diferente. Não como um simples sentimento, mas como uma verdadeira habilidade. Uma virtude que, olha só, pode ser construída do zero se tivermos as ferramentas certas. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, como vamos descobrir juntos, não é algo que simplesmente brota dentro da gente. É uma construção, sabe? Feita tijolo por tijolo. E hoje a gente vai conhecer os grandes arquitetos por trás dessa obra. E para entender como essa construção funciona, a gente precisa das ferramentas adequadas. A nossa caixa de ferramentas hoje é filosófica e os nossos instrutores, bem, são alguns dos maiores pensadores que já existiram. Vamos aprender com os mestres. Então, este aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender por que a gratidão é uma virtude que se constrói. Depois, vamos abrir nosso kit de ferramentas clássicas com dois gigantes. Em seguida, vamos ver o poder que as histórias têm na nossa vida e, por fim, juntar tudo para ver a grande obra final, a formação do nosso caráter. A própria origem da palavra gratidão já dá uma dica. Ela vem do latim, de gratia, que significa um favor, e gratus, que é algo agradável. Mas vamos muito além disso. Vamos pensar na gratidão como uma virtude. E virtude, no seu sentido original, não é só sobre ser bonzinho. É sobre ter um poder, uma força interna que nos molda e nos transforma de verdade. Bom, então chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Os primeiros instrumentos que a gente vai usar vêm de dois pensadores incríveis, que vão nos dar a base, o alicerce para toda essa nossa construção. O nosso primeiro arquiteto é ninguém menos que Aristóteles. Ele foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga, viveu lá atrás, entre 384 e 322 a.C., e é ele quem nos entrega as primeiras e talvez as mais importantes ferramentas. A primeira ferramenta tem um nome em grego, arete. Para Aristóteles, arete, ou virtude, não era só sobre ser uma pessoa boa. Era sobre buscar a excelência. Pensa na excelência de um atleta que treina muito ou de um músico genial. É essa mesma ideia, só que aplicada ao nosso caráter, ao nosso jeito de agir no mundo. Tá, mas como a gente alcança essa tal de excelência? A resposta de Aristóteles está em outra palavrinha, hábitos. E isso aqui é fundamental, pessoal. Hábito significa que ninguém nasce grato. A gratidão, como toda virtude, é uma habilidade que se aprende. É que nem aprender a tocar violão. É a prática, a repetição, que transforma a ação num hábito tão profundo que passa a fazer parte de quem a gente é. E o que acontece quando a gente pratica esses hábitos várias e várias vezes? A gente constrói o nosso ethos, ou seja, o nosso caráter. É quase uma fórmula. O hábitos constrói o ethos. Se a gente repete atos de gentileza, nos tornamos gentis. Se repetimos atos de gratidão, nos tornamos gratos. É um processo contínuo de construção. Agora, atenção, porque Aristóteles nos dá um alerta muito importante com essa citação. Ele diz que só a razão, só o pensamento, não adianta. A verdadeira virtude, segundo ele, aparece no jeito como a gente lida com as nossas emoções, com os prazeres e as dores. Não é sobre ignorar o que sentimos, mas sobre encontrar um equilíbrio, uma moderação, para não sermos controlados por isso. Ok? Agora vamos avançar no tempo e adicionar uma ferramenta mais moderna ao nosso kit. Dietrich von Hildebrand, que foi um filósofo do século XX, pega essa ideia do Aristóteles e dá uma aprofundada. Se para Aristóteles a palavra-chave era moderação, o meio termo, para Hildebrand a chave é o autodomínio. É uma atitude mais ativa, sabe? Não é só equilibrar, é governar, dominar conscientemente os nossos impulsos. Muito bem. Com essas ferramentas clássicas em mãos, a gente pode avançar para um outro conjunto de instrumentos. Agora, o foco da nossa construção muda um pouco. A gente vai falar sobre o poder incrível que as histórias, as narrativas, têm na formação de quem nós somos. E para isso, vamos conhecer Alasdair MacIntyre. Ele é um filósofo dos nossos tempos que traz uma ideia simplesmente poderosa. A nossa vida não é só um monte de coisa que acontece. Ela tem uma estrutura de história, com começo, meio e fim. E é essa estrutura que dá sentido a tudo. O MacIntyre analisa a ética por um ângulo epistemológico. Upa, palavra nova. Mas calma, é mais simples do que parece. Epistemologia é a parte da filosofia que estuda como a gente conhece as coisas. Então o que o MacIntyre está perguntando é como é que a gente sabe o que é certo ou errado? E a resposta dele é: a gente sabe através das histórias que contamos e principalmente das histórias que vivemos.
E essa citação dele resume a ideia perfeitamente. Quem a gente é, a nossa identidade, não é uma coisa fixa. É a unidade e a coerência da história que conecta o dia em que nascemos ao dia em que vamos morrer. Nós somos, de certa forma, os personagens principais na história da nossa própria vida. Certo. Se a vida é uma história, uma narrativa, como é que a gente monta essa história? Como a gente pega todos os eventos, as alegrias, as tristezas, os acidentes e cria algo que faça sentido? Para responder isso, a gente vai chamar nosso último arquiteto. Paul Ricoeur, um filósofo francês, nos dá um conceito com um nome bem curioso: concordância discordante. Parece estranho, né? Mas a ideia por trás é genial. É a nossa capacidade de pegar a discórdia, ou seja, os eventos bagunçados, às vezes até contraditórios da vida, e criar uma concordância, uma trama, uma história única que tenha um sentido. E como essa concordância discordante funciona na prática? Bom, a nossa vida é cheia de eventos dispersos e de reviravoltas que a gente não espera. A mágica acontece no que ele chama de agenciamento. É o momento em que nós assumimos o papel de diretores da nossa história, organizando esses eventos numa trama que faz sentido. É o nosso poder de transformar o caos em um enredo coeso. E esse ato de criar, de dar forma para a nossa própria história, tem um nome lindo: poiesis. É uma palavra grega que significa criar, fazer. É a mesma raiz da palavra poesia. Então, para o Ricoeur, nós somos os poetas da nossa própria vida, o tempo todo criando o significado da nossa existência. Essa é a nossa ferramenta mestra. Chegou a hora de juntar todas as peças. A gente já pegou as ferramentas clássicas e as ferramentas narrativas. Agora vamos ver como tudo isso se encaixa para formar a grande construção do nosso caráter, da nossa identidade ética. Então, aqui está o nosso kit completo. Com Aristóteles, aprendemos que a virtude é um hábito de excelência. Com von Hildebrand, que ela exige autodomínio. Com MacIntyre, a gente entende que a nossa identidade é a história da nossa vida. E com Ricoeur, a gente descobre que tem o poder da poiesis, o poder de criar ativamente essa história. E aqui, tudo se conecta. A gratidão não é só um sentimento passivo que a gente tem. Ela é um ato de poiese. É uma escolha ativa de como nós vamos contar a história da nossa vida. É a decisão de pegar os atos de bondade que recebemos e tecê-los como fios de ouro na trama da nossa existência, construindo uma história de reconhecimento e valorização. E assim a gente termina com uma pergunta para cada um levar para casa. Se nós somos os autores da nossa própria história, como estamos escrevendo o capítulo da gratidão? Ela é só uma nota de rodapé, quase esquecida? Ou é um tema central, que dá cor e sentido para toda a narrativa? A escolha, como vimos hoje, é uma construção, e essa construção está em nossas mãos.